Essa API do Simulex foi documentada com o aplicativo Swagger para facilitar a comunicação entre os desenvolvedores de back-end e front-end, e ela apresenta todos os endpoints que já estão disponíveis, com funcionalidades importantes para o funcionamento do Simulex. Tem rotas privadas e rotas públicas. A partir do token que é gerado no endpoint de login, basta digitar a autorização e ter acesso a qualquer endpoint. Para testar o funcionamento, basta clicar no endpoint escolhido, clicar em Tryout, executar. Nessa janela de detalhes, Response Body, o desenvolvedor poderá ver a resposta da API e utilizar essa resposta no desenvolvimento do front-end mobile, desktop, web, qualquer que seja o interesse. Inicialmente, o usuário é direcionado para a lista de disciplinas disponíveis, onde ele vai configurar o seu programa de estudos. Vou iniciar um simulado, selecionar todos, iniciar. Ao resolver a questão, é apresentado um diagnóstico do assunto. Na parte de diagnóstico, é apresentado o assunto principal, crase, e também é apresentada a regra específica que responde essa questão. Então, nesse caso, entre palavras repetidas, frente a frente. A crase não deve ser apresentada entre palavras repetidas. Vou ligar o modo de teste. Para a próxima questão, pode-se clicar no botão Próxima Pergunta ou clicar em qualquer lugar da questão. Estou clicando consecutivamente nas respostas corretas para demonstrar que o Simulex equilibra o aprendizado. Ele distribui as questões de forma que o usuário uniformize o seu conhecimento em cada assunto, evoluindo de maneira coerente em cada parte da disciplina. Perceba que em acentuação gráfica, todos os assuntos têm a mesma pontuação. Dentro das pastas, o desvio padrão é 0. Mesmo nos assuntos internos, o conhecimento foi distribuído uniformemente. Nos demais assuntos, também o mesmo comportamento. Se eu sair do simulado e olhar a distribuição da disciplina, eu vou perceber que ainda tenho conhecimento em grau de análise, a quantidade de questões respondidas não é suficiente para dizer qual o conhecimento do usuário em cada macro assunto. Internamente, eu tenho a análise dos assuntos individualizados. Vou continuar o simulado. Eu respondi diversas perguntas
com às vezes clicando na resposta correta, às vezes na resposta incorreta, para criar um ambiente que representasse melhor o uso real do aplicativo. Quando o usuário erra uma questão, ele é penalizado em 2 pontos. Quando ele acerta uma questão, ele recebe 1 ponto de pontuação. Agora, se voltarmos para a pasta de disciplinas, vamos verificar que em português o nível é aprendiz. Esse é o resultado das últimas questões e houve 75% de oportunidade de aprendizado. Veja que a oportunidade de aprendizado ela aumenta progressivamente na medida que o sistema aprende sobre o usuário, ele vai criando um perfil de conhecimento e as questões vão ficando cada vez mais difíceis, porque são selecionadas questões de assuntos que o usuário desconhece, aqueles assuntos onde ele demonstrou dificuldade. Então, podemos ver que cada macroassunto é pontuado e é identificado o grau de conhecimento, isso muito diferente de uma nota. Isso não significa que você acertou um certo percentual de questões, e sim ele roda um algoritmo que intui o grau de conhecimento. O grau de conhecimento geral em português é aprendiz, porque a maior parte das questões, a maior parte dos assuntos tem nível aprendiz e um assunto tem nível bacharel. Voltando para o simulado, agora vou simular que o usuário aprendeu mais e começa a acertar. Quero verificar se o Simulex vai equilibrar novamente os conhecimentos do usuário. A intenção é que ele selecione sempre questões que favoreçam o equilíbrio dos assuntos que estão prejudicados. Veja, esse assunto tinha 0 pontos, após o acerto passou para 1 ponto, que fica mais coerente com os demais assuntos do assunto principal crase. Na medida que o usuário vai obtendo os novos conhecimentos, a pontuação começa a se equilibrar e ficar uniformemente distribuída. Veja que apenas em uso opcional, dentro em nome próprio feminino, a pontuação está mais baixa do que as demais. E algumas questões após, o sistema seleciona nome próprio feminino, visando uniformizar o aprendizado no assunto crase. Voltando para o relatório de disciplinas, agora o nível é bacharel, todos os assuntos melhoraram. Com o modo de teste ligado e uma predominância de questões que foram marcadas corretamente, o sistema conclui que ele não selecionou boas questões, porque o usuário conseguiu acertá-las. Por isso, ele identifica que a oportunidade de aprendizado foi de 25%. Mas isso apenas porque o modo de teste estava ligado e eu optei por selecionar a maioria das questões corretamente. O Simulex representa um GPS de aprendizado. Para que funcione corretamente, é importante que o mapa de questões esteja bem definido. Para editar questões, o administrador clica na ferramenta Lápis, localiza uma questão, identifica o assunto da questão. Essa questão seria de crase, regra palavra feminina, coloca a questão em modo de edição, localiza o assunto correto, a pergunta foi classificada, salva a pergunta. Pronto, essa pergunta já fará parte do simulado. Os assuntos podem ser classificados em vários subníveis, sem limitação.